Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez com vocês aqui no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, da TV Educação. Hoje a gente vai fazer uma aula de exercícios, né? Lembrando que a gente está estudando trigonometria, tá? Falamos aí em vídeos anteriores nas relações trigonométricas, né? Na relação fundamental da trigonometria, assim como outras relações, né? Expressões que envolvem seno com cosseno, né? Tangente, secante, cossecante. Então, existem algumas fórmulas ou relações, né? Matemáticas que relacionam, né? essas razões trigonométricas. Envolvem, né, para não ser redundante, envolvem essas relações. Tá? E falamos disso na aula passada, né? Mostramos aí as principais relações trigonométricas, fizemos até alguns exemplos. Hoje é aquela aula de exercício, né? A gente vai colocar em prática aquilo que a gente adquiriu na aula passada. Tá? É importante que vocês acompanhem aí todas as aulas, que já está disponível lá na plataforma Gonçalves Dias. Tá? Assistam as aulas anteriores para a gente não se perder, né? Matemática, uma aula precisa da outra, então a gente tem que estar sempre em dia, né, com o nosso conteúdo. Beleza? Então, turminha, vamos para cá, vamos fazer aqui algumas questões. Olha só, sabendo que o seno de x é 4/5 e x é maior do que π sobre 2 e menor do que π, isso aqui é importante, galera, porque isso aqui vai te dizer em qual quadrante o seu arco está. Lembrando que π sobre 2, se você não lembra, né, da relação entre radiano e grau, π sobre 2 representa 90 graus, né? Tá? E o π representa 180 graus. Então, esse arco X é um arco que pertence a qual quadrante? Ao segundo quadrante. Pessoal, por que é importante eu saber em qual quadrante o arco está posicionado? Porque a gente sabe que, dependendo do quadrante, você tem a questão do seno ser positivo ou negativo, tá? Do cosseno ser positivo ou negativo. Nós já falamos disso aqui, como falamos de função seno e função cosseno. Tá? Então, saber qual quadrante o arco está é importante sim. Beleza? Então, turma, ele me deu aqui por esse seno, né? Desse arco vale 4/5 e quer que a gente encontre o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. Quer dizer, ele me deu uma relação e quer que a gente encontre todas as outras. Tá? Ora, beleza, então vamos usar as relações. Primeiro, qual é a relação que envolve seno com cosseno? Então, é aquela que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá? Que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Então, vamos substituir o seno e encontrar o valor do cosseno. Agora, lembrando que o seno está ao quadrado, que o cosseno está ao quadrado. Então, se o seno de x vale 4/5, então como é que eu vou pegar esse 4/5 e vou botar ao quadrado? Então, vai ficar 4/5 ao quadrado igual, aliás, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá? Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Tá? Então, aqui você vai ter 16 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza? Manda esse 16, 25 do primeiro para o segundo membro. Então, você vai ter que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 inteiro menos 16 sobre 25. Uma maneira de você fazer essa conta aqui sem precisar calcular MMC é só você colocar 1 na forma de fração. O que é um inteiro? Ó, esse aqui foi dividido em 25 partes, representa 16. Esse 1, galera, ele é a mesma coisa de 25 sobre 25. Então, você tem 25 sobre 25 e tira 16 de 25. Ó, 25 menos 16 dá quanto? Dá 9. Tá? Então, 1 menos 16 sobre 25 vai ser 9 sobre 25. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 9 sobre 25. Só
que eu não quero cosseno ao quadrado, eu quero cosseno. Tá? Então, o cosseno de x vai ser mais ou menos, né, esse expoente 2, ele passa para lá na forma de raiz. Ó. Vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Turminha, aí você vai ter o quê? Mais ou menos 3 quintos. Né? Agora, que é importante é a questão do quadrante. Você encontrou o cosseno de x valendo 3 quintos e menos 3 quintos. Qual que vai valer? Aí você tem que lembrar, segundo o quadrante, o cosseno ele é negativo. Se o cosseno é negativo, quem vai valer? O menos 3 quintos. Tá? Então, o meu cosseno de x ele vai valer menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Tá? Por conta do quadrante. Tá? Porque o arco pertence ao segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Okay? Beleza. Então, turma, veja que agora fica fácil você encontrar todas as outras relações. Tá? Porque o que é a tangente? A tangente, tá, vai ser o seno sobre o cosseno. Ó, tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Isso é a tangente. Tá? Então, vamos substituir aqui. Ó. O seno de x vale quanto? 4 quintos. Beleza, 4 quintos. Quanto é que vale o cosseno de x? Menos 3 quintos. Beleza, menos 3 quintos. Ora, aqui você pode cancelar o 5 com 5. Você vai encontrar que a tangente vai ser menos 4 terços. Pronto. Encontrei a tangente. A secante é o inverso do cosseno. Tá? A secante é 1 sobre o cosseno de x. Certo? Turma, se a secante é o inverso, não precisa nem fazer muita conta. Basta você pegar o cosseno e inverter. Tá? Se a secante é o inverso do cosseno, o cosseno vale menos 3 sobre 5, qual o inverso de menos 3 sobre 5? O que é inverter? É você botar o que está embaixo em cima, o que está em cima embaixo. Ó. Trocar numerador com denominador. Certo? Então, se o cosseno é menos 3 quintos, a secante vale menos 5 terços. Tá? Você pode até colocar aqui, né, e fazer a divisão de fração, vai dar a mesma coisa. Certo? Cossecante. A cossecante, turma, lembrando que cossecante é o inverso do seno. Cossecante é 1 sobre o seno de x. Aí você pode usar o mesmo raciocínio. Basta você inverter. Quem é o seno? Né? 4 quintos. Qual é o inverso de 4 quintos? É 5 quartos. Então, a cossecante é 5 quartos. Beleza? E para finalizar, galera, o que é a cotangente? A cotangente é o cosseno sobre o seno ou o inverso da tangente. Tá? Então, se você tem a tangente, se você inverter, você vai ter o valor da cotangente. Tá? Então, se a tangente é menos 4 terços, a cotangente é menos 3 quartos. Lembrando que quando você inverte, você não muda o sinal. O sinal permanece. Inverso não é oposto. Oposto é que você inverte sinal. Inverso não. Beleza? Então, perceba que com essas relações trigonométricas, se eu tenho um valor de uma razão, ou seno ou cosseno, eu consigo encontrar o valor de todas as outras. Certinho? Então, vamos lá. Para a nossa segunda questão. Turma, aqui é o seguinte. Ele me deu a tangente, né, de x do arco x, um arco que pertence ao terceiro quadrante. O terceiro quadrante, tanto seno como cosseno são negativos. Tá? Tanto seno quanto cosseno. A tangente é positiva por quê? Porque tangente é seno sobre cosseno. Se tu divide o negativo com o negativo, vai dar positivo. Certo? Então, esse arco pertence ao terceiro quadrante. E ele quer saber quanto é que vale o seno de x e o cosseno de x. Beleza, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos lembrar o que é a tangente.
A tangente é seno sobre cosseno, né? Então eu posso dizer que seno de x sobre cosseno de x, seno de x sobre cosseno de x, é igual a 12 sobre 5. Não é verdade? Porque a tangente é seno sobre cosseno. O que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar uma relação entre seno e cosseno. Vou fazer aqui meio pelos extremos, né? Fazer a multiplicação aqui. Eu vou encontrar 5 vezes o seno de x é igual a 12 vezes o cosseno de x. Certo? Fazendo o produto dos meios pelos extremos. Com isso, eu consigo encontrar que o seno de x vai ser igual. Eu posso pegar esse 5 e mandar para lá dividindo. Então, eu posso dizer que o seno de x vai ser igual a 12 vezes o cosseno de x sobre 5. Beleza. Sim, professor, isso aí vai me ajudar em quê? Como é que eu consigo encontrar o seno dessa forma? Aí você tem que lembrar das outras relações. Você tem, turma, a relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá? Você tem essa relação, que é a relação fundamental. O que você vai fazer? Eu vou substituir o seno por isso aqui. Ó. Então, você vai ter 12 cosseno de x sobre 5. Isso aqui elevado ao quadrado. Isso. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certinho? Então, eu só substituí o seno de x pela expressão que eu encontrei aqui. Por que eu fiz isso? Porque agora eu só tenho cosseno. Tá? Como é que eu elevo isso aqui ao quadrado? Eu vou ter 144 cosseno ao quadrado de x sobre 5 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza? Vamos calcular aqui o MMC. Ó. Uma equação com denominador. Nesse caso aqui, turma, o denominador vai ser o próprio 25. Então, você vai botar aqui 25 como denominador. Aí, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 144 cosseno ao quadrado de x vai dar 144 cosseno ao quadrado de x. Mais. Lembrando que você tem 1 aqui embaixo, né? E aqui também tem 1. Tá? Para lembrar que tem que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 25 dividido por 1 dá 25. Vezes cosseno ao quadrado de x vai dar 25 cosseno ao quadrado de x. 25 dividido por 1 dá 25. Vezes 1 dá 25. Beleza? Certo, turminha. Olha só, que eu posso eliminar o denominador e posso somar. Esses termos são semelhantes. Eu vou ter 169 cosseno ao quadrado de x igual a 25. Certo? Então, beleza. O que eu vou ter aqui? Ó? Colocar para cá. Cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 25 sobre 169. Certo? E o cosseno de x vai ser igual mais ou menos essa raiz quadrada. Mas como eu sei que no terceiro quadrante o cosseno é negativo, só vai me interessar o menos, não vai me interessar o mais. Então, eu posso dizer que isso aqui é menos 25 sobre 169. Ou seja, turma, você vai ter que o cosseno de x vai ser igual a menos 5 sobre 13. Menos 5 sobre 13. Certo? Pronto, encontrei o cosseno. Para você encontrar o seno, basta você substituir aqui.
Aí você consegue encontrar o seno. Então veja que agora eu calculei, o cálculo foi um pouco mais difícil, porque ele me deu a tangente, ó. Deu uma relação da tangente. Aí eu tive que encontrar uma relação entre seno e cosseno e substituir na minha relação fundamental, na primeira relação fundamental da trigonometria, e aí eu encontrei o valor do cosseno. Certinho, turma? Beleza. Vamos aqui fazer mais questões. Ó, aqui ele disse para mim que o seno de x vale raiz quadrada de 2 menos m, que o cosseno de x vale raiz quadrada de 3 menos m. Ele quer saber quanto é que vale o valor de m. Ora, turma, beleza, aqui é simples. Você lembra que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ó. Essa é a relação mais importante que eu tenho. Ora, o que acontece? Você tem um seno de x que vale raiz de 2 menos m. Então vai ficar, substitua, ó, vai ficar raiz de 2 menos m ao quadrado, mais, faça a mesma coisa com cosseno, mais raiz de 3 menos m ao quadrado igual a 1. Certo? Então você sabe lá nas operações com radicais que se eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado, esse expoente cancela com índice, né? Resposta ao próprio radicando. Então você vai ter 2 menos m mais, acontece aqui a mesma coisa, ó, cancela, 3 menos m igual a 1. Certo? Perceba que virou uma equaçãozinha aí do primeiro grau. Então é só resolver. Vai ficar menos m igual a 1, menos 2, menos 3, né? Muda de lado, muda o sinal. Tá? Menos m dá menos 2m. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1, menos 3 dá menos 4. Então fica menos 2m igual a menos 4. Multiplico aqui por menos 1. Né, para ficar positivo, né, estão os dois negativos, vão ficar os dois positivos. Eu vou ter 2m igual a 4. Para finalizar, o m vai ser igual a 4 dividido por 2. Certo? Então aqui você vai ter o valor de m valendo 2. Certinho, turma? Pronto. Tá? Apliquei aqui a relação fundamental da trigonometria. Ok, vamos fazer aqui mais uma questão dessa quarta aqui. Tá? Ele pede, nesse caso aqui, para a gente simplificar a expressão. Né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, no caso, substituir, né, esses valores aqui, tangente, cotangente, pelas suas relações. Né? Quem é tangente? É seno sobre cosseno. Quem é cotangente? Cotangente é cosseno sobre seno. Certo? Então você vai substituir esses valores aqui. Então nós temos o quê? Y vai ser igual. Como é que eu posso resolver essa questão? O y vai ser igual a tangente. Você pode dizer que é o seno de x sobre o cosseno de x. Certo? A cotangente, turma, já é o inverso. A cotangente é igual ao cosseno de x sobre o seno de x. Eu poderia também, pessoal, uma outra situação, eu, ao invés de botar cotangente de x, eu boto 1 sobre tangente. Também dá certo. Tá? Não mexo com a tangente e faço só cotangente igual a 1 sobre tangente. Ia dar certo também. Mas tudo bem, vamos lá, vai dar a mesma coisa. Ora, turminha, então veja que aqui o seno, ele cancela com seno, porque essa divisão dá 1. Né? Esse cosseno dividido por cosseno dá 1. Então você vai ter aqui 1 sobre cosseno de x. Ora, galera, e 1 sobre cosseno é o quê? O que é 1 sobre cosseno? É secante. Tá? Então o y vai ser igual a secante de x.
Beleza? Simplifiquei a expressão. As outras questões é a mesma coisa, basta você substituir. Então, galera, hoje a gente fez alguns problemas, algumas situações, problemas que envolvem relações trigonométricas. Espero que tenha entendido. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.